todos os homens, por natureza, estão dotados de grandes lentes de aumento, ou seja, as paixões e o amor próprio, por meio das quais a mínima contribuição surge como um imenso fardo. Por outro lado, são destituídos das lentes prospectivas, moral e ciência civil, que permitem ver de longe as misérias que os ameaçam e que não podem ser evitadas sem essas contribuições. Os homens, em sua maioria, julgam-se mais sábios e mais capacitados do que os outros para o exercício do poder público, esforçando-se para realizar reformas e inovar, cada qual a seu modo, e acabando assim por levar o país à desordem e à guerra civil. O homem é o lobo do homem. O ano é 1651. A Inglaterra passa por uma terrível guerra civil. As tropas, fiéis ao rei Carlos I, lutam contra tropas lideradas pelo parlamento, que são comandadas pelo general Oliver Cromwell. Em meio a essa guerra política insana, um intelectual, que era matemático, teórico político e filósofo, publica a obra Leviatã, que viria a se tornar um dos clássicos da filosofia, da política e do direito, e que em essência buscava uma proposta de paz na Inglaterra tomada pela guerra civil. Hobbes levanta a teoria de que todo discurso político é, no fundo, extremamente mal fundamentado. E isso se deve principalmente pelo caráter extremamente artificial dos contratos e pactos humanos. De forma exemplificativa, Hobbes se questiona: por que as abelhas ou as formigas conseguem viver em sociedade de forma extremamente funcional e não conflituosa? Perceba, que vez que você viu um exército de abelhas se rebelando contra a abelha rainha, porque eles alegavam que ela estava sendo extremamente absolutista. Ou, por exemplo, no formigueiro, as formigas operárias se rebelarem contra a exploração da formiga rainha. Dessa forma, elas cansaram de ser escravizadas e querem justiça e liberdade. Ora, você vai poder dizer que, bom, elas não têm nenhum tipo de consciência. Dessa forma, elas só agem por agir e não refletem sobre sua existência. Mas mais profundamente que isso, o trabalho comunitário das formigas e das abelhas é muito e extremamente funcional, pois elas cooperam de forma natural. Nas relações humanas é diferente. Os pactos são extremamente artificiais. Seu corpo não foi naturalmente preparado para pegar 2 busão, trabalhar 8 horas no serviço e voltar para casa e ficar feliz. Para Hobbes, você e o humano de forma geral é um ser por natureza egoísta e que busca prevalecer sua vontade em cima das dos outros. Além disso, Hobbes vai atribuir a disparidade de eficiência e paz em relação à comunidade humana e a uma comunidade de abelhas ou de formigas a um problema, ou dependendo do ponto de vista, uma extrema virtude, que é a capacidade imaginativa que o ser humano tem. O ser humano pode imaginar cenários, pode formular ideias através da linguagem e da imaginação. Mas para além disso, o ser humano pode se imaginar em um contexto ou um mundo diferente. Pela natureza egoísta e a vontade de sobrepor sua vontade perante os outros, o ser humano busca alcançar o auge que a vida pode oferecer. Então, um camponês do século XV, na era medieval, olhava para o rei e imaginava quão bom seria ser um rei. Talvez um dia, mediante uma crise do rei, uma crise do reino, ou mediante uma narrativa religiosa, talvez um dia esse camponês poderia alcançar o poder e exercer sua vontade perante aquele reino. Na busca pelo poder e na busca por exercer sua vontade aos outros, que a guerra nasce. E no fundo, em essência, os discursos políticos nada mais são do que devaneios intelectuais ou nós de palavras para justificar a tentativa ou a presunção de buscar o poder. Para Hobbes, a solução para isso é algo muito claro. Como ele está vivendo aquela guerra civil na Inglaterra, onde um grupo quer impor sua vontade e outro grupo quer impor sua vontade, ele chega a uma conclusão talvez genial ou talvez você ache somente absolutista. Hobbes vai falar então, já que todos querem impor sua vontade, para não haver guerra civil, nós temos que abrir mão de nossas vontades e eleger uma só vontade para reinar o povo. Dessa forma, essa pessoa ou essa vontade que é eleita, ela se torna o soberano, e o soberano tem o poder neutro. Ele não visa atender nenhuma das vontades populares, somente a sua. Dessa forma, com um poder neutro e totalmente soberano, a guerra civil não se instaurará mais.
Essa ideia, apesar de ser totalmente absolutista e nos nossos tempos atuais democráticos parecer bastante abominável, nos revela algo muito interessante e que poderia fomentar a paz no mundo inteiro. Às vezes, em algumas ocasiões, é melhor abrir mão da sua vontade do que entrar em guerra ou conflito. E isso não só perante aos governantes ou uma sociedade, mas sim em qualquer área da sua vida que entre em conflito com outra pessoa ou com outro grupo. Essa ideia é muito interessante porque, se pensarmos bem, para Hobbes, até a escravidão seria melhor e mais suportável do que os horrores da guerra.